Ô pessoal, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza. Retrospectiva de 24? Não. Retrospectiva de 23? Também não. Nada mais do que a gente vai voltar às gravações para o nosso curso de C Sharp. Hoje eu tenho uma aula assim que a gente vai falar sobre orientação a objeto. Então, ano passado eu precisei replanejar muita coisa de trabalho, muita coisa de saúde. A gente acabou ficando ali meio sem tempo para fazer mais nada. Mas voltando agora, primeiro dia do ano, já primeiro vídeo do ano. Espero que eu consiga entregar ele hoje ainda, para a gente dar continuidade. Mas se não tiver, no máximo dia 2 de janeiro já está disponível aí no YouTube para vocês. Quem vier, só continuar seguindo e comentando. Eu agradeço de verdade todo mundo que tem comentado, curtido e compartilhado o nosso vídeo. Então, antes de mais nada, segue o canal. Se você não é seguidor, compartilhe o vídeo e bora para essa aula. Boa, vocês viram que o slide mudou, já até mudou identidade nova. Brincadeira, nada disso. Nada mais, nada menos do que só continuidade ali do que a gente vem fazendo. Espero que vocês tenham gostado ali do que viram até agora. E se estão até aqui é porque acredito que sim. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre orientação a objeto. Eu vou separar em 4 vídeos mais ou menos curtos ali para não ficar cansativo. Então, vamos para o primeiro, onde a gente vai falar primeiramente sobre o tema de encapsulamento. O que é encapsulamento, né? Mas o que é herança, polimorfismo, e dar uma introdução a interfaces ali, falando um pouquinho mais sobre interfaces também. Mas o que é encapsulamento, né, Henrique? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, falar um pouquinho sobre noções básicas de orientação a objeto. Quando você tem... Esse é o principal paradigma que eu vejo ali, não na programação só orientada a objeto, mas no contexto como um todo de desenvolvimento. Eu vejo muitos desenvolvedores que sofrem bastante com esse tema de orientação a objeto, até por quê? Porque ele não consegue identificar nem entender o que é orientação a objeto. Mas, legal, Henrique, como é que você me explicaria esse termo de orientação a objeto? Explicar orientação a objeto para quem não conhece de orientação a objeto é um dos maiores desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses, sei lá, desde quando eu comecei a trabalhar com programação orientada a objeto há, sei lá, uns 20 anos atrás, que antes era muito estruturado, né? Qual a diferença do estruturado, Henrique? Estruturado, você vai escrevendo um blocão de código, copiando e colando o mesmo código, e assim vai. Eu conheço algumas pessoas que falam que orientação a objeto não existe. Mas tudo bem, são opiniões diferentes. Mas primeiro, se a gente for começar contando um pouco sobre orientação a objeto, já começa enxergando tudo como objeto. No mundo real é assim, né? Por exemplo, isso é um celular, isso é um mouse, isso aqui seria um óculos e por aí vai. Tá, Henrique, mas o que isso tem a ver com programação orientada a objeto? Quando você consegue identificar no seu projeto ou no seu produto, quais são os principais objetos que fazem parte dele, você consegue diferenciar de maneira clara o que é um celular do que é um óculos. Então, quando no seu código você tem essa clareza, fica muito mais fácil de você conseguir desenhar o principal objeto do seu código, que são as classes. Então, a classe, pessoal, é muito parecido como uma receita de bolo. Então, você tem lá uma receita de bolo, onde ela tem todos os ingredientes para que ela apareça ou que ela seja criada, né? Então, pensando numa receita de bolo, bolo de brigadeiro da vovó. O bolo de brigadeiro da vovó tem 2 xícaras de leite condensado moça, 2 colheres de Nescau, não pode ser Chocopinho, não pode ser nenhum outro tipo de Toddy genérico, mas tem que ser Nescau. E aí, todas essas receitas, elas fazem parte da classe. E aí, quando você cria a instância dessa classe, significa o quê? Que você está transformando essa receita de bolo em um objeto no mundo real. Então, nada mais, nada menos, pessoal, de uma forma muito clara e sucinta, a programação orientada a objeto é muito sobre isso. Henrique, é muito sobre fazer bolo? Não, pessoal. É sobre você construir classes que diferenciem exatamente o que é um celular do que é um óculos. Você consegue muito facilmente construir seus softwares e que eles tenham uma testabilidade muito maior, que eles sejam com código muito reaproveitável, né? Essa é a palavra. Então, isso faz muito sentido quando você começa a ter ali classes bem distribuídas e classes muito bem organizadas. Então, a diferença de classe e instância, se te perguntarem um dia em alguma entrevista de emprego, me explica o que é classe e o que é instância. Cara, a galera vai longe. Chega da seguinte forma:
Pensa o seguinte, classe é a receita do bolo, a instância é o bolo feito, porque com uma receita você consegue produzir milhões de bolos iguais. É igual remédio. Se é a receita do remédio, você consegue fazer um monte de receita de remédio igual. Então, a classe receita, instância, o objeto. E dentro desses paradigmas que você tem de orientação a objeto, você segue com alguns pilares, que são esses 4 aqui. Ó. Então, dentro de uma classe orientada a objetos, você tem classes, objetos, métodos e propriedades. Do que é formado um objeto? Eu colocaria um pouco diferente, mas tudo bem, porque para mim classe é um objeto, beleza? Métodos fazem todo sentido e propriedades também, mas também tem um outro cara que eu acho que eu escrevi errado, que em vez de objetos colocaria eventos. Então vamos pensar em classes, eventos, métodos e propriedades. Então esses são os principais caras que você vai encontrar dentro de uma classe. Mas já quando a gente fala de pilares, né, são esses 4 pilares que a gente deve seguir quando a gente fala de orientação a objeto. Encapsulamento. O que é o encapsulamento, né, Henrique? Encapsulamento é um princípio muito importante que a gente tem da orientação a objeto. É como se cada objeto seu tivesse uma barreira que protege as características ou as propriedades desse cara dos seus componentes ou dos seus métodos internos, né? E você só pode fazer o que você quer que as pessoas façam. Então, os comportamentos da sua classe, do seu objeto, eles são muito claros no que eles devem fazer. Então, por exemplo, eu tenho um controle remoto aqui. Esse controle remoto, o que ele deve fazer? Tudo que ele não deve fazer, ou que é uma combinação de coisas, eu não vou deixar isso aberto para qualquer um vir e modificar o comportamento do meu controle. Não. A não ser que eu pense em polimorfismo, que já é um outro cara. Mas, por padrão, eu crio uma caixinha preta e vou criando adapters para essa caixinha preta para você apertar um botão, ligar uma luz. Você desligar, apertar o outro mesmo botão, desliga a luz. Então, todo esse comportamento, quem gerencia é a minha classe. Então, o encapsulamento, nada mais, nada menos do que ele faz é exatamente isso. Já um outro comportamento que eu acho bem bacana, eu vou pular a abstração que a gente volta nele depois, é a herança. O que é a herança, né, Henrique? Eu gosto muito de herança quando eu falo de Pokémon. Como assim? Você já jogou Pokémon ou sabe o que é Pokémon? Se você não sabe o que é Pokémon, entra no Google, pausa o vídeo, entra no Google e procura Pokémon. Vai lá. Legal. E aí, se a gente pegar um Pokémon que eu mais gosto, que é o Charmander. Então, o Charmander, ele tem alguns ataques. Se você pegar os principais ataques do Charmander, né? Que eu não lembro quais eram, mas eu vou procurar aqui. Legal. Você pegar o Charmander e olhar os principais ataques dele. Cara, você tem Fire Fang, você tem Metal Claw. Metal Claw? Metal Claw. Seria garras de metal, né? O Lança-Chamas, você tem o Brasas também, que é o Ember. E você tem o Fire Blast. Flame. É Flame? Flame Burst. Acho que é isso. Fire Blast acho que não é do Charmander. Mas enfim, que esse aqui é a explosão de fogo. Quando você evolui o Charmander para um Charmeleon, ele leva os mesmos ataques. Ou seja, a classe base do Charmeleon é o Charmander, que herdou todos os ataques, características ali, que é um Pokémon de fogo, né? É do tipo dragão, então você herdou tudo isso de um Pokémon para o outro. E aí quando você vai para um Charizard, ele herda do Charmeleon. Então você tem todas essas características de herança de um para o outro, onde você traz as características de um pai para o filho. Mas o Charmander é filho do Charmeleon? Não. O Charmander é a base para o Charmeleon e o Charmeleon é a base para o Charizard. Você teria essas 3 evoluções ali para lembrar. Beleza. E aí, quando a gente pensa no polimorfismo, né? A gente pensa em polimorfismo, pessoal, é uma capacidade que você tem do seu código se adaptar. Como assim? Pensa o seguinte, vamos lembrar dos Pokémons aqui. Quando você tem um Pokémon, o Charmander, ele pode ter um polimorfismo para um Charmander Shine, que é um cara com características diferentes, porém os comportamentos são muito parecidos, né? Pode ser que ele tenha uma coisa ou outra. Então, a grande ponto do polimorfismo é que você consegue ali, de forma prática, trazer toda a mudança de característica de um Pokémon com uma simples mudança em uma abstração da classe. Tá, Henrique, mas você falou em abstração, né? A gente tem um ponto importante aqui, que o que é abstração? É quando a gente ignora os pontos menos importantes ou menos relevantes, né, num contexto qualquer, para olhar, por exemplo, um carro. Qual que é o principal objetivo do carro? A gente vai falar de abstração. Muita gente vai falar, ter roda, ter porta, ter... Não.
Nada disso. O principal objetivo do carro é ser um transporte, porque ele nasceu para ser um transporte. Eu não vou me preocupar com detalhe, tipo do motor, velocidade, cavalos, quantidade de portas, cor, quantidade de roda. Não, eu quero um carro. Você vai ter 2 rodas? Ok. Você vai ter 4, 5, 6? Tanto faz. O principal ponto dele é que ele seja um transporte. Então, quando a gente pensa em abstração de uma classe, pensando em todos esses 3 outros princípios, né? É exatamente isso aqui. Você conseguir abstrair a ponto de pensar num Pokémon, de pensar num carro, de pensar no seu negócio e conseguir abstrair isso de uma forma que você consiga, de forma clara, deixar tudo muito explicado e muito claro para qualquer outro programador que conheça também um pouco do negócio, ele consegue dar sequência naquilo que você está fazendo. Mas um ponto legal aqui que a gente tem do encapsulamento é exatamente isso. Você coloca dentro de uma caixinha e pensa o quê? Conteúdo dentro do meu objeto. O que tem dentro do meu objeto? Não sei, cara, só quero usar. Eu só vou liberar para você, para o seu uso. Não quero saber o que tem dentro. Então esse é um principal ponto ali do encapsulamento. Apenas determinadas informações são expostas. É isso mesmo. Porque eu não quero que ele possa ficar testando o meu objeto para ver até onde vai para quebrar o meu objeto. Não. Eu libero os comportamentos que eu quero que ele use de forma responsável. Então o resto está tudo fechadinho ali dentro da caixa. Oculta a implementação interna. Então imagina objetos de negócio, objetos de cálculo bem complexos. Você vende só a DLL para o cara, ou só o componente, ou só o jar para o cara usar, ele só implementa. Ah, mas se ele fizer engenharia reversa, aí já são outros 500, né? Mas enfim, você tem outras formas de encapsular também. Mas consigo encapsular ocultando o que o cara vai usar. Ele só entra com os valores, eu faço o cálculo e devolvo o imposto para ele, por exemplo. Algo que dá para se fazer assim. Você entra com o valor e a alíquota que você tem que pagar. Por exemplo, eu tenho que pagar ICMS, ISS, ou entro só com o KNAI da empresa. O imposto e o tipo de serviço da empresa. Ele já calcula todas as deduções e benefícios e te devolve ali o valor real que você vai receber. Algo nesse tipo. Corrupção. Então eu evito corrupção de dados. Ou evito tentativas de corrupção de dados. Como é que eu faço isso? Privado e público. O que eu quero que acessem e o que eu não quero que acessem. O que não quero que acessem, privado. O que eu quero que acessem, público. Eu consigo diferenciar esses modificadores de cada um dos meus métodos para que eu consiga ali liberar acesso ou bloquear acesso. Então, quando a gente pensa aqui em abstração, é o que a gente representa ali, a parte abstrata do nosso código, né? Então, apenas mecanismos úteis vão ser revelados. Só o que eu quero que o cliente ou o outro programador que está usando aquele componente, só isso que eu quero que ele veja. Tudo bem. Você abstrai todo o resto, encapsula e deixa de uma forma acessível para ele, o público, só com o que faz sentido para o seu objeto funcionar. Simples assim. Toda a implementação está oculta e qualquer alteração que você faça na regra de negócio, você faz em um único lugar e não deixa de funcionar nenhum resto dos outros que utilizam aquilo. Então esse é o principal ponto que vocês precisam ficar atentos ali. Outro ponto que é legal também, herança, né? Como a gente já comentou um pouquinho sobre herança, a gente pode reutilizar as funcionalidades em outras classes, como a gente falou do Charmander, né? Posso reutilizar os ataques, posso implementar novos, mas eu posso utilizar os ataques e eu tenho relação entre as classes. Então, por exemplo, o Charmander vira o Charmeleon e o Charmeleon vira o Charizard. Quer dizer que o Charizard é um tipo de Charmander? Sim, é. Porque ele herdou. O Charmeleon herdou do Charmander e o Charizard herdou do Charmeleon. Então você tem toda uma técnica ali de herança, onde você tem uma herança para cada um dos tempos, e você consegue até brecar ali, não tem mais evolução depois do Charizard. Ninguém mais pode herdar do Charizard para fazer um Pokémon fantasma. Então você sela a herança direto ali do Charizard. E você causa bastante reutilização de código, obviamente, isso vai reduzir o tempo de desenvolvimento. Outro ponto que é o polimorfismo, né? A gente tem muita flexibilidade com isso. A gente tem algumas outras formas de assumir o seu código, como, por exemplo, transformar o seu Charizard em um Charizard Shine. Então, você consegue mudar as características dele com polimorfismo. Eu posso modificar os comportamentos da minha classe, os comportamentos que eu queira que sejam modificáveis, né? Então, eu vou mostrar algumas formas de polimorfismos que você pode implementar no seu código para fazer isso funcionar muito bem. Então, acho que essa foi a primeira parte mais teórica, né? E aí a gente vai adicionar encapsulamento do nosso código. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem dados armazenados até agora só em fields, né? Só em campos, ou em propriedades no máximo. A gente não gravou nada no banco ainda. Como é que funciona isso, Henrique?
eu tenho uma classe lá que é a nossa classe de empregado, né? Então, a classe de empregado, se eu quiser encapsular ela, o que eu posso fazer? Desse jeito que ela está aqui, qualquer um pode vir falar empregado.primeiro nome e ó, modifica o primeiro nome. E tudo que eu estou colocando aqui no construtor da classe, no momento que ele faz um new empregado, tá se perdendo, beleza? Eu posso fazer aqui, mas eu posso modificar por aqui também. Não tá errado, né, pessoal? Então, esse é um problema que a gente tem que resolver. E como se resolve isso, né, Henrique? A gente resolve isso de uma seguinte forma. Eu consigo modificar toda essa classe. Então, não tem muito sentido, né? Eu consigo modificar e alterar diretamente o campo primeiro nome quem usou o empregado. Então, por exemplo, cria aqui um novo empregado. Nesse empregado, nesse modelo que eu estou fazendo, ia dar erro, porque o meu construtor, a minha porta de entrada da classe, ela só aceita nome e idade. Eu teria que informar esses dois caras aqui, ó. Nome Henrique, idade 42. E se eu fizesse isso, primeiro nome igual a Henrique, eu modificaria de novo. É isso que eu não posso permitir quando eu faço encapsulamento. Então isso é uma questão, um código seguro que eu estou implementando aqui dentro. Como é que eu faço isso, né, Henrique? Primeiro, se tudo for público, qualquer coisa vai ser modificada. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a tratar os caras. Ter propriedades ou ter métodos específicos para setar a idade. Então, por exemplo, isso aqui era muito usado em Java, tá? Em .NET mudou um pouquinho, mas a gente usava muito isso em Java para fazer esse modelo. Então, por exemplo, eu tenho private string primeiro nome, private int idade. O get idade, eu tenho aqui um cara que retorna a idade, o set idade é um cara que seta na idade. Henrique, mas isso aqui não dá muito trabalho. Imagina você ter 10 propriedades, você vai ter 20 métodos. Era tipo isso. E aí, pessoal, vem um negócio que seriam as propriedades dentro do C#, que eles ajudam muito no encapsulamento. E ele vem com uma syntax sugar bem bonitinho. O que é syntax sugar, Henrique? É um cara que deixa a sintaxe mais doce ou menorzinha, né? Então você pode usar as propriedades da seguinte forma. Eu tenho a classe, eu tenho o private idade, eu tenho um public idade, que eu tenho o return da idade. Então quer dizer que o idade, se eu faço aqui, que idade pública, idade igual a 200 é o munha, o de vida eterna, mas enfim. Empregado.idade igual a 200, funciona? Funciona. Ah, então quer dizer esse cara aqui serve para nada? Se você pensou isso, esse cara aí não está servindo para nada. Mas o que a gente pode fazer aqui? Eu posso modificar esse setter para privado. Começa a ficar interessante. Então, se eu setar esse cara para privado, quer dizer quem pode setar a idade? Só via construtor. É uma forma. Ou ter métodos específicos que eu posso recalcular a idade se você colocou uma data de nascimento nova. Bem, aí quem seta a idade é esse método calculate born date, por exemplo. Pode fazer algo nesse sentido. Então, Henrique, isso daqui é legal, esse negócio de propriedade. Sim, isso é muito legal. E você consegue fazer até cálculos aqui dentro. Então, por exemplo, eu não quero ter um método que seta a idade do cara. Eu quero que o cara sete a data de nascimento e eu devolva a idade para ele. Fazer algo assim. Então, pego a data de nascimento e tem uma outra propriedade, que é uma propriedade pública também, que ela só tem o getter, ela não tem setter. Como assim ela só tem getter? É baseado nessa daqui, que está preenchido, que é a data de nascimento, eu preencheria o getter da outra fazendo o cálculo para devolver a data de nascimento. A gente vai fazer um exemplo desse para vocês entenderem direitinho. Então, as propriedades, elas são muito comuns ali quando a gente está trabalhando em encapsulamento, porque eu oculto toda a implementação que eu quiser, por exemplo, no cálculo da idade. Se eu tenho um cálculo de idade para pegar dias, datas lunares, tal, um monte de coisa legal. Se você estivesse morando em Marte, quantos anos você teria se tivesse nascido no mesmo dia, em Plutão, em Júpiter? Escolha o seu planeta. Para você fazer um jogo, por exemplo. Então, cálculo de tempo, de idade, tudo isso é relativo, dependendo de onde você está, tá? Mas a grande sacada desse modelo é isso. E aí você sempre tem implementação que você pode ter getters e setters específicos, públicos ou até privados. Beleza? Beleza. E aí, o que isso está acontecendo, né? Como a gente comentou, a instância do objeto, quando a gente fala da classe e do objeto, o que eu estou convertendo aqui? Então, por exemplo, eu tenho o empregado, que é o quê? A receita é o empregado. O empregado minúsculo é a instância do meu objeto, ou seja, a minha classe e o meu objeto empregado. Então, eu tenho aqui um objeto já prontinho, empregado, para que eu consiga setar todas as propriedades desse cara. Daria erro esse meu código, porque o que eu coloquei inteiro era para pegar o primeiro nome, era para ser uma string. Isso aqui daria erro, com certeza. Então, a gente tem uma demo agora, pessoal, que a gente vai fazer o seguinte. Adicionando propriedades na nossa classe, usando as propriedades em vez de campos e protegendo os dados do funcionário. A gente vai mostrar um pouquinho como isso funciona,
recomendo que a gente clone o repositório onde estávamos trabalhando já com o Git, para que a gente consiga voltar e dar continuidade de onde paramos. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, clonei o código, mkdir, vamos para demo, tracinho vídeo, tracinho 19, cd, demo, tracinho vídeo, até 19, era mais rápido ter escrito, mas beleza. .NET New, console, deixa ele criar aqui o console, beleza. Legal. Então, cria a pastinha aqui do meu program, legal, já trouxe aqui. Fazer um .NET Run aqui, ver se tá bonitinho. Deveria trazer o nosso Hello World, lindamente bonito. Vamos criar um novo arquivo aqui, que é o nosso empregado. E aí com o Copilot, você dá um Ctrl I aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida. Criar uma classe empregado. Olha que legal isso. Já criou minha classe empregado. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente já cria aqui um construtor do empregado para facilitar. Então, nossa, Henrique, não dá para acompanhar não, é muito rápido. Calma, é só pausar, galera. Pausa aí, ó. Nome, idade, salário. Nome, idade, salário no construtor. E estou recebendo nas minhas propriedades. Legal. E aí? Empregado, igual um novo empregado, mas eu vou ter que passar atender as necessidades do construtor, né? Se a gente fizer de novo aqui .NET Run, ele vai dar erro, ó. Falta, eu não estou preenchendo os valores do construtor, mas quando você tem um construtor na classe, ele é obrigado a preencher? Sim. Então fica como minha única porta de entrada da classe aqui, pessoal. Então, legal. Então o que eu tenho que preencher aqui? Vamos lá. Então deixa ele preencher aqui o João, que tem 30 anos e ganha milão. Legal. Vamos lá, vai rodar. Rodou só o Hello World que tá aqui, né? Então, bacana, vamos ver aqui quanto que o João tá ganhando. Console.writeLine, empregado nome, idade e salário. Então, a gente rodar aqui, vai trazer o João, com 30 anos, que ganha R$1.000. E aí, digamos que o João é meu amigo e o João tá ganhando muito pouco. Aí, algum trecho de código meu, quando alguém instanciar a classe de empregado, eu dou um aumento pro João. Eu faço isso aqui, empregado.salário igual a 2.000. Mas essa é a instância do João, né? Então, sempre que alguém criar uma instância da classe, sendo o objeto João, com o número da matrícula dele e tal, então, algo assim, né, Henrique? Então, se eu tivesse matrícula aqui nesse cara, matrícula, e um cara matrícula do cara é zerada, beleza. Não tem a matrícula do cara aqui, matrícula igual a matrícula, beleza. Então, sempre que a matrícula for a matrícula do João, e a matrícula do João é 1, 2, 3, 4, esse salário vai ser 2.000. Vou verificar aqui, se empregado.matrícula igual a 1, 2, 3, 4, vou falar que o salário agora do cara é 2 pila. Então, todo mês que vai rodar a folha de pagamento, você vai ver o salário do João foi aumentado para R$2.000 e ninguém percebe, só pagam, né? O que tá errado aqui? Vamos ver. Tá, acho que eu não tinha salvo. Vamos rodar de novo. Ele tá reclamando aqui. Corrige os erros, tal. Vamos ver o que tem de erro. Não há nenhum, nome. Nome, vamos ver aqui. Nome do cara tá lá. Nome, idade, tal. Não achei o erro, mas beleza. Vamos ver aqui. Não há nenhum argumento fornecido correspondente ao parâmetro necessário nome. Tá, dentro do meu construtor, eu não salvei, né? Por isso. Vamos lá. .NET Build. Vamos dar um build, ó. Ele encontrou um erro. Tá aqui, ó. Nenhum encontrado como salário. Nome, idade, matrícula, salário. Ah, tá. O que é o meu tá zerado aqui. Vamos deixar ele como obrigatório. Esse matrícula. Dá para deixar um valor setado? Dá sim. Então, vamos lá. Vamos dar o build de novo. Ó, salário. Empregado, você está esquecendo de diretivo de referência. É como se eu não estivesse preenchendo nada aqui no salário do cara. O salário tá aqui. Estou preenchendo o salário de 1.000, mas eu estou repreenchendo o salário aqui de novo. Isso é permitido? Isso é porque tá tudo público, né? Eu tô deixando todo mundo público aqui e boa. Vamos ver de novo aqui para achar build, para achar erro no Visual Studio Code. Eu acho tão ruim, pessoal. Olha, tá, não é possível salário. Não é possível encontrar nenhum método de extensão salário. Aceite o primeiro argumento do tipo empregado. Então, o que está acontecendo? Ele não tem um método para setar salário. Vamos ver. É isso mesmo. .NET Build. Ó, foi. Mas, Henrique, você não comentou que é possível setar o salário? É possível setar o salário, mas o salário, a propriedade do salário está como, pessoal? Não está com S maiúsculo? Não está escrito salário com S maiúsculo? Eu estava setando com S minúsculo. Então agora vai, ó. Toda vez que passar o João, se a gente for ver o João, o salário dele agora é R$2.000. Como é que eu evito isso, né? Só no momento da instância eu habilito isso. Como você faz isso, Henrique? Ó, matrícula. Eu não deixo setar aqui private set, não deixo setar aqui private set, ninguém aqui pode setar.
Então, isso é um modelo de encapsulamento que eu estou fazendo para gerar isso aqui. Uma vez que eu deixo todo mundo com set privado, o que acontece? Somente no construtor eu vou deixar esse cara entrar. Agora, se a gente fizer um run de novo, ele vai dar erro. Porque o salário, por mais que ele esteja com o nome da propriedade certinho, ele não deixa você setar, né? Então fica sempre o salário que foi informado no construtor. Essa é uma das coisas legais que você tem com o encapsulamento. Então, por exemplo, se eu quero calcular a idade de uma pessoa pela data de nascimento, eu quero calcular a idade de uma pessoa pela data de nascimento dessa pessoa. Como é que eu faria? Eu teria aqui no empregado do cara uma propriedade date time, seria data nascimento. E eu tenho uma outra propriedade que é a idade, que ela é só get, pessoal. Então, nesse get, a gente faz implementações também. Dá para você criar implementações aqui dentro. Então, por exemplo, como ficaria a implementação para saber a idade de uma pessoa? Só ano? Só no ano a gente calcula a idade? Mais ou menos. E se a gente está em 1/1 de 2024? Eu não fiz aniversário ainda, né? Como é que a gente faz para calcular a idade? Cara, cria um método aqui, Henrique, privado, que devolve o inteiro. Calculate age. Henrique, seu método tá meio bugado, não tá não? Tá bugado. Mas tem algumas validações que é interessante a gente fazer. Seguinte, eu vou verificar se... Deixa eu diminuir aqui. Se a data de nascimento não foi informada, não vou validar isso porque ela é obrigatória. Mas a gente podia colocar esse cara aqui. Legal. Então, outro if. If, se a data de nascimento é maior que a data de agora, pode ver? Pode fazer essa comparação também. Mas eu acho legal fazer o seguinte. Eu tenho aqui years, ou int, total de years, que é isso aqui, beleza? E o que a gente faz? Se a data de nascimento é menor que a data agora, que você compara tudo, né? Eu nasci dia 3/3/81. Minha data de nascimento é menor que a data de agora? Eu tenho que olhar dia e mês, né? Date, data de nascimento é um date time. Ponto, eu teria que olhar aqui, mês, ponto, month, não está encontrando as classes do agora, né? Vamos lá, datetime.now.month. Tá, isso aqui, ó. Isso que eu quero fazer. Verificar se o mês, datetime.now.mês, e o datetime.now.mês e dia é menor que os dias. Aí eu vou desconsiderando anos e retorno aqui, total de anos. Então, aqui nesse nosso métodozinho, que deveria ser simples, ele vai retornar o quê? Só o calculate age. E aí você tem um método para calcular a idade e ele não seta nada. Vamos setar, organizar o código aqui. Cadê o meu refactor? Format Selection, Ctrl+K, Ctrl+F. Beleza. E eu sou obrigado a passar aqui também a data de nascimento. Data de nascimento do carinha. Já está com os dados todos aqui. Tem que tomar cuidado com o Copilot que ele vai colocando um monte de código no seu camarada aí sem você perceber. Beleza. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o terminal de novo e dar no terminal de cima, dá um .NET Run aqui, um build, ver se está tudo certo. Ele reclamou aqui, ó, empregado já contém a definição para a idade. Então, o que é preciso fazer? O cara nasceu dia 1 de janeiro, eu vou colocar que o cara nasceu dia 1/2/1990. Ele deveria ter 23 anos ainda, né? Ai, que burro, dá 0 para ele. Para quem tá vendo esse vídeo, é 24 agora, 2024. .NET Build, ele tá falando aqui, já contém definição de idade. Ah, já tinha a idade do cara aqui, ó. A gente já tava setando a idade do cara. Eu vou tirar então aqui, ó, a idade do cara. Vamos lá. Eu não seto mais a idade. Eu seto a data de nascimento. E a propriedade idade, eu vou tirar ela de pública aqui, não deixo mais. E ela não tem mais idade. Agora vai passar pelo nosso crivo do construtor. Eu não seto mais a idade do cara. Beleza? Vamos lá. Build de novo. Ele reclamou de novo. Ó, month, o meu month que o Copilot colocou tá minúsculo aqui, ó. Month. Beleza. Aí, agora tá beleza. Run. Vamos ver a idade. A idade do cara, 33. Se ele nasceu em 90, tá certo. 23. Tá errado. Eu que tô errado nas contas. Já tem 33 anos que nasceu em 90. Jesus. Vamos ver eu aqui, ó. 1981. Já 3. Yes, tudo 3. .NET Run, ó, 42. Se eu fosse hoje, eu estaria, se eu tivesse nascido dia 1 de 1981, seria legal. Estaria fazendo 43 anos. Então essa é um dos conceitos ali de encapsulamento que a gente tem, que são bem legais ali, que dá para você brincar. Depois a gente vai levar isso daqui para o nosso código para que vocês tenham ali sucesso na implementação. Beleza, pessoal? Obrigado. Até o próximo.